Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, quinta-feira, começando mais um vídeo aqui no canal. Já peço perdão pelo horário, já peço o teu like nesse vídeo, porque eu acabei de chegar de viagem, mais de 10 horas viajando, e mesmo assim gravando aqui para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que o Rogério destacou na coletiva de ontem, e eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tema, que é sobre categoria de base, e também sobre o que deve ser feito com o elenco do Bahia nas próximas temporadas. Qual é a ideia do Grupo City para o Bahia justamente nos próximos anos, como é que o time vai ser formado e como é que vai ser feita a escolha de jogadores, a escolha do plantel, tudo isso é muito importante para a gente falar e muito importante também para a gente deixar alinhado aqui com vocês. Eu quero falar também sobre a partida de ontem, quero falar sobre os próximos jogos que a gente vai ter em Porto Alegre contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e depois a batalha contra o Internacional pela vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Já deixa teu like, já se inscreve no canal também para ajudar aqui o nosso conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre o que foi a partida de ontem ainda, né? Destacando um pouco, trazendo alguns dados, trazendo algumas análises e também falando justamente sobre os próximos jogos que a gente deve ter em Porto Alegre, como eu citei anteriormente. Sobre esse jogo contra o Paysandu, tem uma notícia um pouco triste para dar para vocês. O volante Eric, ele foi avaliado, né, no dia de hoje aqui em Salvador e provavelmente ele vai, provavelmente não, com toda a certeza do mundo, ele está fora do jogo contra o Grêmio e fora também do jogo contra a equipe do Internacional. Inclusive, o Rogério, ele destacou na coletiva que o Eric seria o titular na partida contra o Grêmio, já que a gente não teria o Jean Lucas, que foi expulso na partida contra o Vitória, e aí vai cumprir suspensão automática nessa partida, e o Eric seria o escolhido. Seria a substituição lógica, né? Um jogador que tem características um pouco parecidas, não é igual, mas é um pouco parecido, é um jogador de muita força, do meio de campo, né? Não deixa tanto a desejar assim na marcação, é um cara que tem uma boa chegada à área também, assim como o Jean Lucas, e que poderia fazer a mesma função ali tranquilamente, como ele já fez em algumas outras oportunidades, mas devido à lesão que ele teve no aquecimento ali chutando, né, pro gol, fazendo um treino de finalização, ele acabou sentindo a coxa e vai ficar de fora dos próximos jogos do Bahia. A gente ainda não tem um prazo de retorno, nem sabe o grau ainda exato da lesão, mas já se sabe que ele vai ficar de fora desses dois próximos compromissos do Bahia. Outro jogador que pode estar de volta na partida contra o Internacional é o Santiago Arias. Esse aí a gente ainda tem uma certa preocupação, ele está na fase já de transição, já na fase final da recuperação, e aí a gente vai precisar aguardar se ele vai reunir condições de jogo no próximo final de semana, né, contra o Grêmio. A gente já vai poder ter uma noção melhor se ele vai ter condições para a partida de quarta-feira ou não. Eu sei que esse jogo contra o Internacional a gente vai precisar de todo mundo, porque vai ser um jogo muito importante, um jogo muito difícil. O Bahia já está se preparando para essa partida no jogo de ontem contra o Paysandu. A vitória ontem por 4-0, ela mostra muito mais como esse time está tentando ganhar confiança novamente, tentando se recuperar emocionalmente daquelas derrotas na Libertadores, para esse jogo que vai ser muito difícil e que vai exigir muito do Bahia, principalmente na parte mental. O Bahia fez uma partida ontem de muita aplicação tática, foi um jogo muito assim, objetivo, foi um time que dominou a partida do início até o final, com muito toque de bola, um jogo bonito, que envolveu o torcedor. Acho que as pessoas poderiam imaginar, pô, o time já deu 1-0 na partida de ida, fazer 1-2 tá bom, vai sentar no resultado e vai tentar se poupar, mas não, foi um time que buscou o gol a todo momento, mesmo no segundo tempo, com o placar já definido, os atletas que entraram também no segundo tempo ajudaram, o Juan Pablo, o Thiago, todos os jogadores, o Lúcio, todo mundo partindo para cima, todo mundo tentando fazer o gol e todo mundo tentando ampliar cada vez mais o placar. Isso mostra o quanto esse time é competitivo e o quanto esse time está querendo fazer história, o quanto esse time quer chegar e conquistar coisas importantes. Uma coisa que a gente não pode reclamar do elenco dessa temporada é justamente isso, é um elenco que tem muita fome e é um elenco que, no meu modo de ver, é um elenco que pode sim conquistar coisas grandes. Vai depender de muitas coisas ainda, a temporada é longa, a gente vai ter uma pausa agora no mês de julho, de junho, para o Super Mundial de Clubes, e o Bahia vai fazer uma mini pré-temporada para tentar voltar no segundo semestre, tentar voltar bem e melhor do que já está sendo nesse primeiro semestre. E a gente já tem, por exemplo, a segunda melhor campanha do Bahia em campeonatos brasileiros de pontos corridos. Só para vocês terem uma noção, né? Foi um pouco abaixo do que foi no ano passado, após 9 rodadas, tá? O Bahia tem a segunda melhor campanha na história de pontos corridos até a nona rodada. Em 2024 fez 18 pontos e agora em 2025 faz 15. É um time que está superando ano após ano, conquistando, chegando em lugares que não alcançava, voltando para a Libertadores, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil, como eu trouxe ontem, chega pela quinta vez consecutiva às oitavas de final da competição, pode chegar
pela terceira vez, se eu não me engano, a terceira vez consecutiva nas quartas de final também, assim como já foi na temporada passada. É uma barreira para o Bahia, é tentar fazer história, chegar à semifinal, a depender do adversário. A gente está vendo grandes clubes aí do futebol brasileiro da primeira divisão caindo. O Vitória já caiu para o Náutico, ontem o Fortaleza caiu para o time do Retrô. Enfim, muitos clubes que já estão ficando pelo caminho e aumenta as nossas chances, né, de pegar um adversário um pouco mais tranquilo na próxima fase, nas quartas de final também tentar conseguir chegar. Eu sei que nenhum clube no Brasil nesse momento está despontando, a não ser Flamengo e Palmeiras. São os principais clubes hoje do futebol brasileiro há muito tempo, né? Não é de agora. São os clubes a ser batido. E aí, dependendo de quem for o sorteio, se não for esses dois, aumenta as nossas possibilidades. Falando sobre elenco, uma fala do Rogério, como eu destaquei para vocês no início do vídeo, me chamou muita atenção na coletiva de ontem e que eu queria falar com vocês porque é uma coisa que eu já venho falando aqui há bastante tempo. E o Rogério ele deixou isso muito claro na coletiva do dia de ontem. O que falando sobre justamente a entrada desses garotos da base. O Bahia ontem teve terminou a partida com 5 atletas formados nas suas categorias de base e esse vai ser o futuro do Bahia. A ideia do Grupo City é cada ano que passa lapidando mais esses jogadores da base, trazendo esses meninos das categorias de base para o time profissional e com o passar do tempo fazer um elenco praticamente 50% dele formado apenas por jogadores da base. Por quê, Vitor? Porque o custo é menor. Quando você tem um jogador da base, do sub-15 até o profissional, quando você vai lapidando ele por todas essas categorias de base, o custo de aquisição é menor. Você vai ter um garoto ali formado já ali de Salvador, de regiões próximas ou de outros lugares do Brasil que vem para jogar na base do Bahia. Você vai ter um custo muito menor ali com um jogador mesmo de contrato e tal, até ele chegar no profissional, até ele crescer e ser um jogador importante no time principal, do que você fazer contratações de 70, 80, 90, 100 milhões de reais ano após ano. Isso não é saudável financeiramente. E a ideia do Grupo City é justamente fazer isso, colocar esses garotos da base ano após ano, colocando eles no profissional, assim como a gente já veio, já vinha acontecendo, né? Como a gente já está vendo o Juan Pablo, o Thiago, o Gabriel Xavier, que é o caso mais assim antigo, o Fred, o Cauã Davi, o Sidney, o Jota, todos esses jogadores já teve partidas, né, relação ali no time principal e a tendência é que isso possa crescer cada vez mais. Essa é a ideia e com isso diminuindo o custo, né, a quantidade de jogadores por milhões. Você consegue fazer ano após ano com esse tipo de coisa investimentos maiores em poucos jogadores, o que te permite trazer atletas mais prontos ou que possam ter um futuro melhor, né? Por exemplo, o Caio Alexandre veio ali por 30 milhões, já é um jogador totalmente diferente. É um jogador que já está assim num outro patamar do que quando chegou. Mesma coisa Jean Lucas, a mesma coisa o Luciano Rodrigues daqui a algum tempo. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que isso vai acontecer. Eu sei, pode discordar aqui nos comentários, mas ele é um cara diferente. Eu não tenho dúvidas que em algum momento ele vai conseguir retomar a boa fase, vai conseguir viver aquilo que ele já viveu na temporada passada. Enfim, todos esses jogadores vão conseguir crescer, chegar, amadurecer para a gente poder ter um elenco cada vez mais forte nos próximos anos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.